Seja bem-vindo ao nosso curso Inteligência Conjugal, Segredos para um Casamento de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é uma oportunidade de fazê-lo e ter acesso a todo o conteúdo que está sendo disponibilizado gratuitamente para você que deseja ter um casamento de sucesso, que deseja conhecer mais acerca desse relacionamento tão importante para a nossa saúde individual. E talvez você também não seja casado, quem sabe, mas está para fazê-lo. Isso vai evitar que você passe por diversas crises conhecendo esses conteúdos sobre casamento. E quem sabe você não seja nem casado, nem esteja para se casar, mas você sabe a importância que Deus ele dá ao relacionamento conjugal e deseja conhecer princípios para auxiliar outros casais. Esse tempo também, portanto, pode ser extremamente válido para você que deseja ser canal de bênção para outros casamentos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, portanto, faça para ter acesso a todo esse conteúdo. Se você gostou daquilo que está sendo tratado, do conteúdo que está sendo ministrado, dê uma curtida no vídeo, porque isso é interessante para o nosso canal. Hoje nós falaremos acerca da resolução de conflitos, um tema peculiar e apropriado para que a gente traga, pois não há casamento, não há relacionamento humano sem que exista algum grau de conflito, sem que haja momentos em que nós teremos que juntos trabalharmos para solucionar os conflitos e mantermos a paz. As Escrituras nos ensinam que nós devemos ser pacificadores. E pacificador é aquele que trabalha, que luta para produzir paz. Nós seremos chamados filhos de Deus, como ensinam as Escrituras, se formos pacificadores. Mas eu quero chamar a atenção de você que ser pacificador é diferente de ser pacificólatra. Pacificólatra é aquele que não mexe em nada que venha a causar conflito. É aquele que não deseja tocar em questões difíceis. É aquele que dá um passo para trás constantemente. É aquele que prefere ficar com um casamento mais ou menos para não ter o trabalho de produzir um casamento excelente, para não ter o trabalho de solucionar um conflito, para não ter o trabalho de ter uma conversa difícil. Mas muitas vezes nós somos chamados para termos conversas difíceis. As conversas difíceis fazem parte de todo relacionamento. Bem, verdade que nenhum de nós gosta de tê-la, mas certamente em muitos momentos ela se faz necessária. Às vezes os problemas eles devem ser vistos como um câncer que nós precisamos focar, investir e trabalhar contra o seu crescimento. E às vezes isso requer cirurgias, às vezes isso requer quimioterapia, às vezes isso requer radioterapia, que certamente não são circunstâncias agradáveis, mas são circunstâncias que trazem dificuldades. Mas é melhor enfrentar essa dificuldade de frente do que postergar o tratamento e permitir que esse câncer crie raízes noutros órgãos, dando metástase. Nós precisamos ter cuidado para, no afã de não tocar em pontos difíceis, permitir que os problemas se avolumem. Nós falamos há algumas aulas atrás acerca da esposa que durante 40 anos ficou
intimidada de se aproximar do marido e simplesmente dizer que não gostava de uma atitude que ele tomava, e durante 40 anos ela teve que se relacionar com aquele problema porque não teve a coragem de sentar com ele e indicar aquilo que ele fazia que não era do seu agrado. Quantos problemas nós poderíamos deixar de enfrentar se tivéssemos a coragem de termos algumas conversas difíceis para que pudéssemos solucionar todos os problemas que se nos apresentarem. Mas assim como até mesmo as lutas, elas têm regras específicas, as nossas conversas difíceis também devem seguir um padrão determinado. O boxe, ele tem regras. Inclusive, há um dizer no boxe chamado de golpe baixo. Golpe baixo é exatamente aquela determinada conduta de um adversário que não segue os padrões do esporte. É uma violação à luta. Até mesmo no Vale Tudo tem regras que os lutadores devem seguir se não quiserem ser desclassificados. E para termos conversas difíceis, também há determinadas regras que nós precisamos seguir se quisermos ter uma resolução saudável de conflito. A primeira regra para termos uma conversa sobre temas difíceis nesse momento, nós temos que diagnosticar e deixar claro que aquele com quem nós conversamos não é nosso inimigo, não é nosso adversário, ao contrário, é nosso parceiro. Se nós tivermos essa visão clara e se deixarmos isso claro para ele, as coisas vão fluir melhor, a conversa vai ser mais tranquila. Nós não podemos colocar o outro na defensiva, nem permitir que ele pense que nós estamos fazendo alguma ação contra ele em si, ou estamos ferindo-o de alguma maneira. Ao contrário, nós temos que ter as conversas difíceis com a visão clara de que a pessoa com quem nós estamos tratando é o nosso parceiro, é o nosso melhor amigo, é o nosso cônjuge, é o nosso amigo mais íntimo. Essa é a primeira regra. A segunda regra é nós termos cuidado com o que falamos. Se uma pessoa diz algo para a gente quando estamos no supermercado, aquilo não vai fazer tanto efeito quanto o faria se nós falássemos a mesma coisa para alguém que está vivendo conosco, para alguém com quem passamos anos das nossas vidas, para alguém que respeitamos, para alguém que amamos. Por isso, muito cuidado quando nós colocarmos as palavras, que nós possamos saber moderá-las, que nós possamos saber pinçá-las do nosso dicionário para que ela caiba exatamente no momento adequado. Nós temos que cuidar do que falamos. E a terceira regrinha para a resolução de conflitos e para termos conversas difíceis é sabermos como nós vamos colocar essas palavras. O como, às vezes, é mais importante do que o porquê e o quê. Às vezes nós podemos falar uma frase com uma forma que não vai ofender, mas às vezes falamos frases de uma maneira ofensiva. Eu podia, por exemplo, falar para você: olha, meu querido telespectador, nós tivemos uma dificuldade. Ontem eu não entendi um determinado comentário que você fez. Ou eu poderia dizer para você: telespectador, eu não entendi um comentário que você fez ontem. A forma de falar muda todo o contexto da nossa conversa. Para termos conversas difíceis também, nós temos que seguir um quarto princípio, qual seja o de amar. Deus é conhecido como o Deus
do amor. Não é? Deus é amor, é o que ensina a palavra de Deus. Então, em todos os nossos vínculos, e principalmente nos nossos vínculos mais íntimos, nós temos que temperar com grandes doses, grandes punhados, grandes pitadas de amor. Agostinho, ele costumava dizer uma frase que impactou a história, ele dizia: ame e depois faça o que você quiser. E é exatamente esse amor que as pessoas devem notar que nós temos por elas. É o amor que faz com que os filhos, mesmo quando são repreendidos, saibam que o pai está fazendo aquilo, mas está fazendo porque ama. Não é porque deseja colocá-lo para baixo, não é porque deseja apontar os problemas, mas porque, acima de tudo, ele o ama. E os nossos cônjuges precisam ter clareza que nós o amamos. O outro ponto, finalmente, que nós precisamos adotar e seguir para termos conversas difíceis tem a ver com moderar as dificuldades com o elenco de qualidades também que o outro possui. Talvez se nós começássemos a conversa elogiando as vitórias, as qualidades, os erros já detectados e vencidos e nos aproximássemos com outra proposta de uma nova mudança, isso talvez fosse ou seja mais palatável para aquele que está ouvindo as críticas e algumas reclamações. O último ponto é que nós também não podemos cair na tentação de sermos cônjuges chatos, que estamos a todo tempo procurando um problema, procurando um defeito, procurando uma polêmica para conversarmos sobre as questões que são difíceis. Que nós não sejamos tão puristas, assim, tão preocupados em sempre estar conversando sobre temas difíceis, para não nos tornarmos pessoas desagradáveis. Fica, portanto, esse desafio para cada um de nós, que nós possamos detectar os conflitos e resolvê-los todos em paz, sem fazer do nosso cônjuge um adversário, antes muito mais parceiro a quem nós amamos. Deus abençoe você, continue nos acompanhando nas nossas palestras, a playlist está aí para você ter acesso e acompanhe as próximas aulas também que serão postadas todos os domingos às 10 horas da manhã. Um grande abraço para você.